Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá à nossa aula de terça-feira, né, dia 16 de junho, e vamos começar o módulo novo, aí, o módulo 11, tá? No módulo anterior, nós falamos um pouquinho aí, né, sobre reciclagem, e justamente para quê? Para evitar, ou evitar aí, na verdade, né, que os lixões, aí, os aterros, né, sanitários ou controlados, eles tenham um volume enorme de lixo sendo recebido todo dia, o que acaba diminuindo a vida útil dele, né? O que seria a vida útil? É a vida, o tempo, né, de vida que ele tem, onde ele ainda pode receber esses resíduos aí de maneira segura, né, e que tem espaço realmente para colocá-los, né? Então agora nós vamos fazer aí uma associação nesse módulo aos resíduos sólidos, a poluição que nós já conversamos, né? E os problemas de saúde que essa poluição principalmente pode causar. Beleza? Pessoal, então eu estou agora aqui na página 291, tá? Uh, então vamos lá. Aqui tem uma imagem, né, justamente de um lixão, onde esse lixão está próximo a um lençol freático, né? Que aqui é chamado de aquífero, mas são semelhantes, tá? Só que na verdade isso daqui é um lençol freático. Porque o aquífero ele é um bolsão de água subterrânea, mas que não tem movimentação, tá? Se tem movimentação é um lençol freático. E nós temos um pouquinho acima da imagem aí, né? Uma casa com alguns bois, umas vaquinhas ali e um laguinho, né? Então está mostrando justamente o quê? Que esse chorume, né, infiltrado no solo, ele vai acabar poluindo uma água, alguma fonte de água, e essa fonte de água ela vai chegar para contaminar pessoas e animais, né? Mesmo que contamine animais, né? As pessoas depois vão se alimentar desses animais e também estarão sendo contaminadas, tá? Principalmente metais pesados, eles são bioacumuladores, né? Eles vão se acumulando no organismo dentro da cadeia alimentar até chegar no topo de cadeia e matar o predador, né? Então vamos montar uma cadeia alimentar aqui rapidinho, tá? Então nós temos lá uma alga no oceano, né? Um peixinho menor, um peixinho médio e depois nós temos uma ave marinha aí, né? Que seria o topo da nossa cadeia. Então essa alga, ela está em contato com a água aí contaminada por petróleo, por exemplo, que são aí hidrocarbonetos, bem pesado, né? Então ela vai acabar absorvendo isso para o corpo dela, né? E depois o peixe pequeno, ao se alimentar dela, vai estar também pegando uma dose extra aí que já estava bioacumulada no corpo da alga, né? Depois, na sequência, esse peixe maior ele vai comer o peixinho menor, só que ele já está bioacumulando dois estágios da cadeia alimentar, né? Ele já está consumindo parte do petróleo absorvido pela alga, uma parte do petróleo é absorvido pelo peixe menor, fora a parte absorvida pelo próprio organismo dele. E a ave, coitada, que é o topo da cadeia, ela vai estar pegando esses contaminantes de todo mundo que está vindo embaixo e vai acabar morrendo, certo? E também nós temos alguns gases aí que são liberados da decomposição do lixo, como por exemplo o metano, né? Que é um dos gases aí, os maiores responsáveis pelo aquecimento global e pelo efeito estufa, certo? E existem muitas doenças respiratórias aí, pessoal, que são associadas à queima desses resíduos, né? Tem locais que as pessoas não têm acesso, né, à coleta de lixo ou algo do tipo, e elas acabam queimando o lixo, né? Então, todo esse contaminante que está presente, né, que iria entrar em decomposição dentro do solo, na verdade ele vai ser queimado e vai ser todo liberado na forma gasosa para a atmosfera, né? Existem cidades do interior aí, quando tem plantio de cana-de-açúcar, né, que antes da colheita eles queimam a cana. Então fica muita fuligem no ar, né, e é comprovado, já tem estudos científicos que comprovam o aumento, né, de internações por doenças respiratórias na época, por exemplo, da colheita da cana-de-açúcar, certo? Então é muito perigoso, principalmente para pessoas que têm já problemas respiratórios, né, como asma, como bronquite, certo? E agora nós vamos para a página 292, né? Ele vai falar exatamente aqui sobre a asma e a rinite alérgica, beleza? Ah, então, fala um pouquinho sobre os sintomas aqui. Eu não vou aprofundar nisso, tá? Mas como curiosidade para vocês.
Eu também não vou cobrar aí o que acontece dentro do corpo, porque isso a gente vai ver em biologia no 8º ano, tá? Vocês só precisam saber que com a queima desse lixo e esses poluentes sendo liberados na atmosfera, isso aumenta significativamente aí, perigosamente, ah, o risco das pessoas que têm doenças já pré-existentes respiratórias, tá? Principalmente asma aí, bronquite e rinite de uma forma um pouquinho mais leve, tá? E no quadrinho verde ele é importante para nós. Ele fala sobre os metais pesados aí e a saúde, certo? Então ele pega aí, pessoal, 4 tipos de metais pesados. O chumbo, que talvez seja junto com o mercúrio aí, né, os dois piores. Depois nós temos o crômio e por último o cádmio, né, o níquel ou o lítio. Inclusive o lítio é o produto que tem na bateria de celular, né? Essas baterias mais modernas que aguentam aí 3.000, 2.000 amperes, né? E vamos lá. Então, é que hoje em dia o celular não dá para abrir mais a tampinha, né? Mas quando dava para abrir a tampinha e ver a bateria, estava escrito lítio lá na bateria, que é o lítio, só que escrito em inglês, tá? Então aqui tem a utilização de cada um desses metais pesados, tá? Então o chumbo aí ele é utilizado principalmente na bateria de carros, garrafas de vidro e vários objetos aí que levam metal à composição. O mercúrio ele é utilizado em termômetros, aqueles termômetros antigos, né? Que subiam um líquidozinho vermelho ou amarelo dentro daquela coluninha de vidro. O mercúrio também é utilizado no garimpo de ouro ilegal, né? As pessoas usam o mercúrio para separar o ouro da amálgama, né? Que seria essa amálgama aí? É aquela mistura que o ouro ele ainda está misturado com outros metais. Então, quando coloca o mercúrio em contato com isso, o metal acaba aí atraindo os outros metais e o ouro fica puro, certo? Polui muito os rios, tá? Tem vários estudos também lá na região amazônica de tribos indígenas inteiras contaminadas e com sintomas né, de intoxicação por mercúrio, porque eles acabam bebendo água do rio, acabam se alimentando de peixes do rio, e de novo, isso vai bioacumulando aí dentro da cadeia alimentar, certo? O crômio ele é usado na fabricação de bicicleta e produtos de couro para fazer a limpeza, né? E dar aquele aspecto brilhoso do couro. E o cádmio, e o níquel ou o lítio, que é usado na fabricação de pilhas, baterias de aparelhos eletrônicos, como por exemplo aí também do celular que eu tinha falado anteriormente, tá? E embaixo ele traz aí alguns sintomas das pessoas que sofrem intoxicação por metais pesados, né? Onde entra aí depressão, problemas auditivos e respiratórios, distúrbios do sono, cansaço frequente, dores musculares, em alguns casos até osteoporose, né, que é uma doença que o osso começa a perder cálcio e automaticamente ele fica mais fraco, né, fica mais sensível, porque o cálcio que é aquela camada mineral que deixa o osso rígido, nós aprendemos isso ano passado em ciências, né. Em casos mais graves aí, né, se afetar principalmente a parte neurológica, né, a parte do encéfalo, é perigoso a pessoa ela ter convulsões, ela pode ter perda de memória, ela pode ter espasmos musculares, né? Tem uma série da Globo, que estava passando na TV um tempinho atrás, que é Aruanas, né? Que fala justamente sobre isso, o garimpo de ouro lá na Amazônia, e é um grupo lá de ativistas, né, que acabam lutando contra isso, denunciam, e na série eles vão atrás, né, de pessoas que trabalhavam nessas mineradoras, e elas estão seriamente aí comprometidas, principalmente a parte neurológica, né? São pessoas que tremem muito, então perderam totalmente o controle aí dos músculos, certo? Beleza, então, bora, continuando. Na página 293 tem uma tabelinha sobre os vetores, né, ou os próprios portadores aí de doenças que se reproduzem, né, dentro aí de locais que têm resíduos sólidos dispersos e que causam doenças em nós seres humanos, né? Então o primeiro deles aí que aparece é o mosquito Aedes aegypti. Ele é causador aí de uma série de doenças, né? Como a dengue, a febre amarela, zika e chikungunya, beleza? O agente causador aí é um vírus, então o mosquito ele é só o vetor, né? Ele que contamina, ele leva o vírus até você.
E a forma de transmissão aí é a picada do mosquito, certo? Pessoal, segundo, a amebíase. Nós vamos aprender esse bimestre ainda também, tá? Doença de veiculação hídrica. A amebíase ela é transformada por... Ela também precisa de um vetor, né? Que geralmente são moscas e baratas, organismos aí que se reproduzem, né, em áreas com depósito de lixo. No caso do mosquito Aedes aegypti, é por causa da água parada, tá? Que disposição de lixo assim aberto acaba acumulando água parada, eles conseguem se reproduzir, tá? A amebíase, pessoal, ela é causada aí por um protozoário. A gente vai definir direitinho mais pra frente aí o que é um protozoário. E a forma de transmissão é justamente aí contato dos insetos, né, com água ou com alimento que nós iremos comer. Por isso que não é bom, por exemplo, ficar deixando panela aberta no fogo enquanto a gente come, porque pode pousar mosca lá e você nem vai acabar vendo, certo? Terceiro, pessoal, febre tifoide, tá? Também tem um vetor aí, a barata, é causada por uma bactéria. E a contaminação também se dá desses insetos aí, né, no caso, a barata e a mosca também, igual na amebíase, entrar em contato com o alimento e você depois ingerir esse alimento. O tifo endêmico, que é o nosso quarto aí, tá? Ele é transmitido aí pelo vetor, o rato, ele atua como um vetor, tá? E é uma bactéria. E, na verdade, quem passa para nós, seres humanos, é a pulga que está no rato, né? E que acaba picando, né, o ser humano e acaba transmitindo aí essa bactéria, tá? Mas assim, pessoal, sem o rato a pulga não existe, tá? Então por isso que ela é considerada aí como o principal vetor. Mas eles trabalham aí em conjunto, em pares, tá? E por último é a toxoplasmose, né? Que é perigoso para mulheres grávidas, principalmente. Então tem uma série de animais aí, né? Pombo, alguns suínos, gato e urubu também pode transmitir, certo? Mas, assim, tem teste para você fazer no seu gatinho, se for o caso aí, se ele tem ou não tem. Então, não precisa se desfazer do animal de imediato, tá? Se tiver alguém grávido em casa, faz o teste, tem teste para detectar ou não, e aí depois ver qual que é a melhor solução aí para a segurança, né, da mãe também, do bebê e do animal, né, que também não pode ser descartado na rua ou algo do tipo. E aí é um protozoário, né, que acaba causando essa doença, e isso acontece aí pelo contato com a urina ou com as fezes desse animal, tá? Seja lá se for um pombo, um urubu, um gato ou algum tipo de suíno, certo? Pessoal, então, pessoas que trabalham, né, com resíduos sólidos, elas são extremamente mais expostas do que pessoas que não trabalham, né? Então, os lixeiros, né, que recolhem os lixos da nossa casa, garis, aquelas pessoas que vivem, né, em aterros, lixões, tentando tirar o sustento delas de lá, elas com certeza aí são pessoas que são muito expostas e de forma perigosa, tá? Depois vem alguns exercícios para vocês responderem, eu vou colocar no maestro lá. E agora nós, na página 295, nós iremos aí definir o que é saúde, né? Quando nós falamos de saúde, pessoal, nós pensamos sempre na parte física, né? A pessoa não ter nenhuma doença, ela é uma pessoa saudável, ela tem saúde, não, tá? A saúde, ela é dada aí como um pilar triplo aí, né? Um tripé, na verdade. Então, o que acontece? A pessoa tem que ter um bem-estar físico, então tem que estar fisicamente ok, ela precisa estar mentalmente ok e socialmente ok, né? Vamos definir um pouquinho isso daí. Já falamos aí do bem-estar físico, é não ter doença, né? Agora, pessoal, o mental é complicado, né? Existem diversas doenças aí, como depressão, por exemplo, que não causam nenhum mal físico na pessoa, os exames da pessoa são perfeitos, mas mentalmente ela não é saudável, tá? E isso é perigoso, né? Tem muitas pessoas que morrem de depressão, tá? Por algumas vias diferentes aí, mas acaba normalmente levando ao suicídio, né? Se é uma doença não tratada, é perigoso. E depois também o bem-estar social. Pessoal, o social não é sair lá, ir no barzinho, lá, ir no shopping passear, também faz parte, tá? Mas o social que está querendo dizer aqui, principalmente onde a pessoa mora, né? Ninguém gosta de abrir a porta da sua casa e dar de cara com o córrego do esgoto lá, ficar sentindo aquele cheiro o dia inteiro,
né? Ou não ter condições, por exemplo, de passear no shopping, tomar um sorvete numa praça, né? Nós temos que ter esses três pilares aí muito bem equilibrados, né? O físico, o mental e o social. Se você desequilibra em algum momento aí esse tripé, a sua saúde como um todo ela acaba caindo, beleza? Tá falando aqui embaixo direitinho, tá? E pessoal, infelizmente, tá? Uma das grandes, na verdade, a maior causa aí, né, de doenças físicas aqui no Brasil para nós é a falta de saneamento básico, tá? O que está incluso aí no saneamento básico? Coleta de lixo e colocar no aterro sanitário, certo? Não jogar no ambiente. Distribuição de água potável. Então você abrir sua torneira e ter água potável que você pode lavar seu alimento, pode beber essa água que ela é limpa. A coleta e o tratamento do esgoto. Existem muitos locais que apenas coletam o esgoto, eles tiram o esgoto da sua casa e jogam no primeiro rio que aparece mais perto. Isso aí não adianta nada. Ele está tirando o problema daqui e jogando o problema para o outro lado. O correto é o que? Você coletar esse esgoto, você tirar esse esgoto da casa das pessoas e transportar para uma estação de tratamento de esgoto, né? Onde ele vai ser tratado, depois ele vai ser devolvido a um rio de maneira saudável, né? Então, esses 4 itens aí são o que definem aí o saneamento básico, tá? Perguntinha de prova é isso, certo? Na página 295 explica direitinho aqui embaixo, tá? É importante que vocês leiam com atenção aí e grifem também, certo? E aqui também fala sobre o saneamento básico, ó, vou ler para vocês. São todas as ações que devem ser tomadas para manter um ambiente saudável. Inclui então a coleta e o tratamento do esgoto, tá? Lembre-se, não adianta só coletar o esgoto e jogar no primeiro rio. Tem que coletar ele e levar até uma estação de tratamento, tá? Depois, o tratamento de água para o consumo humano. Abrir a torneira se é uma água limpinha lá, tá? E a coleta de lixo. Grifem aí, certo? Importante grifar aí, que é perguntinha de prova. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Até me estendi um pouquinho mais hoje aí, estamos com 17 minutos. Tem muitos exercícios aqui na apostila, tá? Então eu vou postar uns para vocês fazerem hoje, aí terça-feira, e aí depois eu coloco o resto aí que eu selecionar na quinta-feira, para segunda que vem começarmos já o próximo módulo. Beleza? Se tiver qualquer dúvida também aí, manda mensagem, tá? Vocês têm meu WhatsApp, aí tem meu e-mail. E nós temos também o plantão aí para sanar essas dúvidas essa semana, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula.